Olá, nesse vídeo será apresentado as fases que um fluido pode ter, as transformações de fase que pode sofrer e o título. No contexto de refrigeração, o fluido pode estar tanto na fase líquida ou como também na fase de vapor. Vale salientar que uma substância pode estar tanto na fase sólida como também na fase de um gás. Contudo, para fins de refrigeração industrial, essas fases não são de interesse, visto que não são encontradas no sistema. Aqui está apresentado justamente essas duas fases de forma esquemática, e existe entre elas uma região de transição, que é dado pelo ponto de ebulição. Este ponto de ebulição varia em forma de alguns fatores, por exemplo, o tipo de substância. A água muda de fase de líquido para vapor a pressão atmosférica em 100 graus Celsius, enquanto que a amônia muda de fase de líquido para vapor em menos 33 graus Celsius a pressão atmosférica. A pressão é outro fator que também influencia no ponto de ebulição. Por exemplo, se pegar a água e fervê-la lá no Monte Everest, onde a pressão é menor que a pressão atmosférica, consequentemente a temperatura irá modificar-se. Aqui, um pouco antes do fluido começar a mudar de fase, ele é considerado como líquido saturado, ou seja, ele ainda é 100% líquido, mas caso ganhe um pouco mais de calor o sistema onde está sendo fazendo análise ou tenha sua pressão reduzida, ele irá transicionar de fase para o vapor gradualmente. Por outro lado, também existe o vapor saturado, onde existe ainda 100% a presença de vapor, mas caso o sistema em estudo também perca calor ou tenha sua pressão aumentada, ele vai transicionar de fase para líquido. Esses processos de mudança de fase possuem nomes específicos. A mudança de fase de líquido para vapor é chamado de evaporação, enquanto que a mudança de fase de vapor para líquido é chamada de condensação. Essas mudanças de fase são de grande interesse para a refrigeração industrial, visto que existem equipamentos vitais dos trocadores de calor que levam inclusive os nomes semelhantes, o evaporador e o condensador, onde a amônia efetua justamente a sua mudança de fase. Ao longo que a amônia passa por uma série de tubulações, ela vai se encontrar em diferentes condições. Então vamos pegar uma tubulação, uns recortes de tubulação e olhar para a seção. Aqui é como se fosse um recorte, recortado ao meio a tubulação, e aqui é onde o fluido está escoando. Vale salientar que toda a imagem aqui é só uma demonstração, não visa demonstrar com fidelidade o tipo de escoamento, e sim apenas demonstrar os conceitos. A primeira condição que a amônia pode estar é de líquido sob resfriado, que é quando a sua temperatura é menor que a temperatura de saturação para a sua condição. Este é o caso, por exemplo, encontrado em equipamentos em sistemas de refrigeração industrial que possuem nessa região aqui o subcooling. O subcooling ele promove um subresfriamento da amônia nessa região aqui. Tem outros equipamentos também, outros sistemas de refrigeração industrial, desculpa, que possuem um resfriador intermediário, onde no interior dele, aqui é um separador de líquido, mas o formato é o mesmo, onde no seu interior existe uma serpentina, onde a tubulação passa por dentro e depois ela se direciona para o separador de líquido. O fluido, ao deixar essa região aqui e se direcionar para o separador de líquido, depois de ter sido mergulhado na amônia, ele vai também estar subresfriado. A próxima condição é de líquido saturado, caso anteriormente apresentado, quando a temperatura da amônia é igual à temperatura de saturação. Por exemplo, isso é encontrado na saída dos condensadores, ou também nessa região quando não há subresfriamento. Aqui também na saída do separador de líquido é encontrada líquido saturado, visto que o separador de líquido ele possui as duas fases, líquido saturado embaixo e vapor saturado em cima. Existe também a possibilidade de existir a mistura, que é justamente esse caso anteriormente apresentado, onde há a presença simultânea tanto de líquido como de vapor. Outro lugar que é encontrada essa questão de mistura é tanto no evaporador como no condensador, visto que nesses trocadores de calor ocorre a mudança de fase da amônia, sendo essa mudança de fase com temperatura constante. A próxima condição é de vapor saturado, que é também quando a temperatura da amônia é igual à temperatura de saturação, e isso existe um pouco de vapor saturado, aqui ainda é mistura em evaporadores inundados, mas caso fosse uma evaporação seca, poderia ter aqui a presença de vapor saturado.
aqui na tubulação, principalmente na tubulação de sucção do compressor, que é justamente o compressor ele não pode aspirar líquido para evitar golpe de líquido, então ele aspira da região superior do separador de líquido, onde há a presença de vapor saturado. E por último, o vapor aquecido, que quando a temperatura da amônia é maior que a sua temperatura de saturação. Essa é a condição encontrada aqui na descarga dos compressores, onde a temperatura da amônia estará mais elevada. Título. O título visa justamente quantificar quando há existência simultânea de líquido mais vapor. Ele então vai dar um percentual que é dado pela seguinte equação: a massa de vapor dividido pela massa de vapor mais a massa de líquido. Pegando 3 casos anteriormente apresentados, podemos definir esse valor de título. Quando existe líquido saturado, ou seja, 100% líquido, a massa de vapor aqui será zero, consequentemente o valor de título será igual a zero. Por outro lado, quando há a presença de vapor saturado, a massa de líquido será zero. Consequentemente, o massa de vapor dividido por massa de vapor, o título será igual a 1. Mas existe também a possibilidade de existir simultaneamente as duas fases de tubulação. Com isso, o valor do título irá variar de 0 a 1, que poderia ser correspondente a 0 a 100%. Caso o valor calculado seja mais próximo de 0, irá identificar que existe maior presença de líquido saturado. E caso o valor calculado seja mais próximo de 1, irá identificar que existe maior presença de vapor saturado. Então, neste vídeo, apresentamos o contexto das fases de um fluido no sistema de refrigeração, as transformações de fase que pode ocorrer e também a importância do título para entendimento dos conceitos aqui apresentados. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.